O que nós vimos na aula passada? Em síntese, nós entendemos que é necessário fugir de dois extremos: o perigo do racionalismo frio, da gente reduzir o Espírito Santo a uma academia teológica. Eu sou membro de uma igreja reformada, conhece os símbolos de fé, catecismo maior, catecismo menor, confissão de fé de Westminster. Eu já li teologia sistemática sobre o Espírito Santo e racionalmente eu entendo que eu compreendo Deus. Cuidado com o racionalismo frio. As nossas teologias são construções humanas, daquilo que a gente enxerga nas Escrituras, a fim de compreender Deus com fidelidade. Contudo, Deus é muito maior que qualquer sistema teológico. Deus é infinitamente santo, glorioso, puro, perfeito, infinito em todos os seus atributos, e o Espírito Santo é Deus entre nós. Alex, tem mais cadeira lá embaixo na minha sala, tá? E nós vimos que precisamos fugir também do emocionalismo desordenado. Vocês já devem ter visto, recebido os vídeos da internet, da turma dançando a dança do helicóptero, né? Você chegou a dançar, Gal, dessa dança do helicóptero? O pessoal lá recebeu o Espírito Santo fazer dança do helicóptero, né? O Felipe, da época era da Universal, ficava entrando com a Arca da Aliança, tocando chofar, enquanto ele entrava com a arca, a Estefânia tocava chofar, e aí vinha o chororô. Eu me lembro que quando eu me converti, foi aqui em Anápolis, no acampamento, período de carnaval, organizado por uma igreja presbiteriana. E na época eu namorava com a menina, e a igreja tinha rachado, essa igreja presbiteriana. E ela falou, vamos visitar a igreja tal, que é a igreja que rachou e se tornou igreja presbiteriana, sei lá o nome. E eu cheguei no culto, era um salão comprido, com as cadeiras brancas iguais essas aqui, e estava tudo organizadinho, né? Todo mundo sentadinho, igual nós estamos aqui, tudo normal. Aí quando começou o culto e o cara deu o primeiro toque no violão, bram, só via cadeira voando e saia levantando, e vinha os diáconos com lençol, colocando a saia, o lençol para tampar lá as partes da mulher. E eu falei, que é isso? Então a gente precisa evitar o racionalismo frio e o emocionalismo desordenado. Que o Espírito Santo é avaliado se eu arrepiei no culto, se eu chorei ou não no culto. O Espírito Santo vai gerar em nós, gente, antes de qualquer coisa, lembrem-se disso, mudança de caráter. Se o Espírito Santo não gerar mudança de caráter, não é Espírito Santo que está atuando sobre a sua vida. O Espírito Santo é um Espírito que produz, antes de qualquer coisa, uma mudança profunda no modo como falamos, no modo como pensamos, em nossas prioridades. E essas prioridades são vistas num primeiríssimo lugar, em casa. O marido passa a amar a mulher profundamente, sacrificando-se por ela com toda a força. A mulher deseja ser moldada pelo Espírito no modo de falar, no modo de pensar, no modo de sentir. Esse é o Espírito Santo, gente. Antes de ser o Espírito do reteté, é o Espírito que muda o nosso coração. Então a gente precisa fugir dos dois extremos. O que nós precisamos é voltar para as Escrituras. Nós vimos domingo passado que o Espírito Santo é o executor do plano de Deus. O Espírito Santo está presente na criação, aquele caos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e os céus e a terra estavam sem forma e vazia. Lembra disso? O que significa esse sem forma e vazia? Significa que Deus cria todos os elementos necessários para a construção do universo, só que tudo está desorganizado. Uma ilustração muito pobre: você abre a porta da sua despensa e está aquela bagunça, ou você faz a sua mudança, está tudo encaixotado, está tudo lá. Quem é que vai trazer ordem a cada ato criacional que vai acontecer nos 6 dias seguintes, colocando cada elemento no seu devido lugar? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não trabalha de forma caótica, ele traz ordem à criação de Deus. O Espírito Santo está presente em todo o Antigo Testamento, capacitando pessoas. O Espírito Santo entra na vida de homens, dando-lhes habilidades especiais para construírem o tabernáculo, construírem o templo. O Espírito Santo entra na vida de profetas, de reis, ungindo-os. O Espírito Santo unge Cristo Jesus.
O anjo Gabriel aparece e diz a Maria, obrigado, querido. O anjo Gabriel aparece e diz: aquele que vai nascer de você será ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está presente na igreja. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo cumpre todas as profecias do Antigo Testamento de que viria o dia em que Deus retiraria o nosso coração de pedra, colocaria dentro de nós um coração de carne. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 homens e mulheres no cenáculo, num ambiente maior que esse aqui. Eles falam em línguas, etnias ali, e o Espírito Santo passa, a partir daquele ato, em Atos capítulo 2, a se tornar uma promessa cumprida, e agora ele é presente na vida de todos nós. Em outras palavras, o Espírito Santo entrou na vida da Gisele, converteu a Gisele, e ele não sairá mais dela. É por isso que Paulo diz que ela é templo do Espírito Santo, ela é morada de Deus. Isso é muito sério. O Espírito Santo aplica a salvação em nossas vidas, ele nos convence do pecado. Quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo nos incomoda, nos constrange, gera em nós arrependimento, coloca olhos no nosso coração para a gente enxergar Cristo em sua glória, como aquele que morreu pelos meus pecados. O Espírito Santo me convence que eu sou um baita pecador. Sem o Espírito Santo fazer isso é impossível a gente ser salvo. Tem mulheres aqui na igreja que quase toda semana manda mensagem para mim: pastor, ora por mim, hoje eu estou desanimada, tem 20 anos que eu oro pela conversão do meu marido, eu não vou desistir. E essa semana eu mandei para ela o testemunho de uma amiga minha lá de Séries, que eu tive o privilégio de pastoreá-la por 10 anos. Há 2 meses ela me mandou o vídeo do marido dela sendo batizado, por quem ela orava há 25 anos. Ela me mandou o vídeo da água sendo derramada sobre ele, falando: hoje eu posso dizer, pastor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. 25 anos aquele homem, recebendo oração, frequentando o culto, todos os domingos, mas precisou de um dia inesperado, sem nenhum de nós ter controle, do Espírito Santo entrar, rasgar aquele peito, arrancar o coração de pedra e pôr um coração novo, para ele compreender a verdade e dizer: Cristo é meu Senhor e Salvador. O Espírito Santo não é um acessório da nossa fé, ele é quem torna a obra de Jesus uma realidade viva em cada um de nós. Aí a pergunta central que a gente vai responder nesse encontro de hoje é: o Espírito Santo é uma força ou uma pessoa? Isso é tão importante, porque a gente se refere ao Espírito Santo, ou a gente escuta: ai, eu senti, o culto hoje estava ungido. Você perdeu, o culto foi ungido, todo mundo estava chorando. Parece que tinha uma energia diferente, uma unção sobrenatural no lugar, um poder que eu não consigo explicar. Vocês já ouviram expressões assim? O Espírito Santo é uma força, uma energia que a gente sente, ou é Deus habitando em nós? E quais são as implicações da gente crer em cada uma dessas realidades? Agora, lamentavelmente, é comum sim, especialmente no meio evangélico brasileiro, a gente entender o Espírito Santo como uma energia espiritual, vibe, uma carga que preenche a atmosfera. Recebi uma carga de poder, estou cheio, o ambiente ficou pesado. Aí os crentes criaram até a macumba gospel, né? Não é nem macumba, que você leva a rosa ungida. Na época do seminário eu fazia um trabalho de seitas e heresias, eu escolhi a Igreja Universal, e aí depois do culto eles entregaram uma rosa para você levar para casa. E olha como as pessoas caem em enganos tolos. Você vai dar uma rosa para sua esposa, depois de quanto tempo essa rosa vai murchar, gente? É assim, estamos por 3, 4 dias ali, cuidando ali no máximo, né? Aí o pastor disse o seguinte: você vai levar essa rosa, toda pessoa que tiver inveja de você, mal olhada, essas coisas, você pode olhar, depois de 3, 4 dias a rosa vai estar murcha, é que ela absorveu toda a energia negativa do lugar. Gente, e isso cativa, isso escraviza multidões.
Ah, eu senti uma unção especial. Qual que é o perigo por trás disso aqui, gente? O perigo é quando o Espírito é reduzido a uma força, ele deixa de ser alguém com quem nos relacionamos para se tornar algo que tentamos ativar. Presta atenção nisso aqui. Quando o Espírito é visto por nós como uma energia, uma força, ele deixa de se tornar uma pessoa com quem nos relacionamos para algo que a gente tenta manipular ou ativar. O resultado é manipulação e técnica. Ah, isso está longe de nós. Não está não. Vem aqui para o culto do avivamento. Quinta-feira, sexta-feira ou domingo. Domingo será o culto do avivamento. Jesus disse que o Espírito Santo atua igual o vento. A gente escuta a voz dele, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não marcamos a agenda para o Espírito Santo. Nós não sabemos quando o Espírito Santo vai atuar. Nós não somos senhores sobre o Espírito Santo. Senão, essa amiga minha teria tido condições de criar uma atmosfera espiritual para esse marido dela ter sido convertido há 25 anos e não há 3 meses, professar sua fé. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. É fundamental que a gente compreenda isso rápido. O Espírito Santo não é usado por nós. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona comigo e com você. A Bíblia fala que dependendo do modo como a gente conversa, dependendo das ações que nós praticamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Você entristece uma energia? Você entristece uma vibe? Você entristece um relacionamento. Quando você fala duro com a sua esposa, você machuca ela. Quando você exagera na disciplina com seu filho, você magoa seu filho. Quando você é indiferente com aquele amigo que está enfrentando necessidades, você fere o relacionamento de amizade que vocês tinham. Nós não ferimos uma energia, nós ferimos um relacionamento. O Espírito Santo não é uma eletricidade celestial, é Deus em pessoa. A Bíblia diz, primeira evidência, que o Espírito Santo ele fala e ensina. Alguém abra aí e leia o texto completo de Atos 13, versículo 2, por favor. Quem encontrar, leia em voz alta. Atos 13, leia versos 1 e 2, para a gente ter uma ideia do contexto. A Érica, pode abrir para nós, Érica, João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Lohane, lê para nós o verso 13 de João 16. João 16, verso 13. A Lohane lê para nós. Quem encontrou Atos 13, versos 1 e 2, leia, por favor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Bernabé e Saulo para a obra a que eu vim chamar. Paulo e Barnabé frequentavam a igreja de Antioquia e gostariam de pregar o evangelho aos gentios. E o texto diz que toda a igreja se mobilizou em oração para saber quem Deus estava querendo levar para a obra missional. Você vai morrer, pregar o evangelho, você vai enfrentar lutas das mais diversas. E o que o texto diz? E o Espírito Santo disse: separai-me. E foi específico, Paulo e Barnabé. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo orienta. João, capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Meu Deus, olha que coisa linda. Uma força traz lembrança, uma força impessoal que gera emoções, nos dá discernimento, nos dá iluminação. Jesus está dizendo que o Espírito Santo, que ele enviaria, a terceira pessoa da Trindade, e Jesus chama ele de outro Consolador, está no mesmo patamar de Cristo Jesus. Enquanto eu estive com vocês, Jesus disse, eu guardei vocês. Agora que eu vou para o Pai, outro guardará vocês, do mesmo modo como eu guardei vocês. Quem é este? O Espírito Santo. E o Espírito Santo iluminará os nossos olhos espirituais,
para que nós, ao lermos a Bíblia, a compreendamos como palavra poderosa de Deus. O Espírito Santo se torna o nosso intérprete. Olha João, capítulo 16, verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele o guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Você percebe o que Jesus está falando a respeito do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma energia para gerar emocionalismo. O Espírito Santo é uma força para criar em nós alguns dons espetaculares. Ou Jesus está falando outra coisa? Jesus está dizendo que o Espírito Santo nos escravizará à verdade do Evangelho. O Espírito Santo é o mestre por excelência, é o proclamador perfeito. O Espírito Santo é dado por Deus o Pai e Deus o Filho para tornar clara a mensagem das Escrituras, para que, ao compreendermos a verdade, fortalecidos por esse Espírito Santo, possamos viver as implicações da verdade como sal e luz nesse mundo. É fácil sapatear num culto, é fácil criar instrumentos para chorar, difícil é você resistir à tentação de aumentar aquele ganho em troca de uma propina. Difícil é você resistir às tentações daquela mulher que procura te seduzir enquanto você enfrenta dificuldades em seu casamento. É fácil você desejar abandonar o seu filho, que chega na adolescência, começa a mentir, a enganar, trapacear, brincar com você. Difícil é você perseverar em amar, em criar, em treinar, em disciplinar esse filho até o fim. O Espírito Santo é quem produz essas grandes dificuldades, nos levar a viver de verdade uma vida que glorifica a Deus. O Espírito Santo fala e ensina. Além disso, tem vontade própria. Por favor, Alex, 1 Coríntios 12, versículos 10 e 11. No lugar do verso 11, leia também o 10, por favor. 1 Coríntios 12, versos 10 e 11. A uns, uma categoria de dons, a outro, outra categoria de dons. Mas quem é que distribui os dons? O Espírito Santo. E Ele o faz porque, em primeiro lugar, Ele é soberano, Ele possui o controle das capacitações que a igreja necessita. Em segundo lugar, Ele é pessoal, Ele precisa nos conhecer o projeto eterno decretado pela Trindade para as nossas vidas, o modo como Deus deseja nos usar. E Ele tem vontade para conceder esses dons a cada um de nós. É o Espírito Santo quem decide. Sua ação é soberana e livre e Ele não responde a rituais ou fórmulas humanas. Ele responde à soberania eterna de Deus. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo tem emoções. Esse texto mexe demais comigo. E Yasmin está com a Bíblia aí, Efésios 4, verso 30, por favor. Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Leia o verso 31, por favor. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, nem com qualquer maldade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A gente não entristece uma energia, a gente não entristece uma força, uma eletricidade, um poder impessoal. Nós entristecemos uma pessoa, nós entristecemos um relacionamento. E como o Espírito Santo é entristecido? O verso seguinte, e todo o restante do capítulo 4, bem como todo o capítulo 5 explica, nós entristecemos o Espírito Santo quando gritamos uns com os outros,
quando fazemos fofoca, difamamos, caluniamos, quando ofendemos, quando adulteramos, quando nos rendemos à ganância, à cobiça, à inveja, quando traímos, quando fazemos qualquer outro tipo de maldade, quando nos entregamos a qualquer excesso que descaracteriza a bela imagem de Deus em nós. Percebe? O que entristece o Espírito Santo? É uma vida que não se submete à transformação que Deus intenciona realizar nela, através da ação pessoal, soberana do Espírito Santo, que foi concedido a cada um de nós. É por isso que essa definição do pecado me agrada muito. A gente ensina as nossas crianças na escola dominical, nas EBFs, o que é pecado? Pecado é você quebrar um mandamento, pecado é você desobedecer a Deus por pensamento, por ações e por palavras. Essa definição está errada? Não. Mas essa definição eu acho que complementa e eleva esta outra. Pecado é você ferir a palavra de Deus, a vontade de Deus, as regras estabelecidas por Deus para a gente viver. Mas quando nós pecamos, nós ferimos um relacionamento com o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Ele é plenamente Deus. Olha Atos capítulo 5, por favor, quem encontrar, leia os versos 3 e 4. Atos 5, versos 3 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu para Deus? Nesse finalzinho, Pedro está chamando o Espírito Santo de quê? Deus. Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Qual que é o contexto aí? Não é contexto de culto, viu gente? Porque o Espírito Santo está presente conosco em todas as áreas da vida. No modo como nós lavamos uma louça, no modo como nós estendemos uma roupa, aquelas tarefas desgastantes, penosas no dia a dia. O Espírito Santo está ali para nos santificar e Deus ser glorificado através daquela atribuição corriqueira. Deus é exaltado através do ordinário, daquilo que é simples, corriqueiro, cotidiano, enfadonho. Ananias e Safira vê muitas pessoas na igreja em necessidade e percebe alguns com coração largo para ofertar. Barnabé tinha um coração cheio de compaixão, vendeu uma das propriedades dele, deu dinheiro para ajudar os pobres da igreja. Ananias e Safira perceberam o seguinte: opa, dá dinheiro nesse negócio, converte em poder, converte em prestígio. E eles fizeram todo o alarde, né? Aquele negócio que a mão direita faz, a esquerda não faça, eles não consideraram isso. Não, nós vamos vender uma fazenda nossa para ajudar os pobres da igreja. Os apóstolos: nossa, que bacana, que ato nobre, será uma bênção para a vida de tantas famílias. Ananias chama a esposa e diz: olha, é o seguinte, vendi a fazenda por X, não fala que eu vendi por X não, vamos dizer que eu vendi por menos X. E ele chega com aquela cara piedosa: aqui Pedro, ó, vendi a fazenda pelo menos X, como se fosse o X, e está aqui o dinheiro para ajudar os pobres. E é nesse momento que Pedro diz: rapaz, quem pediu você para vender essa fazenda? Quem fez você entender que Deus precisa desse dinheiro seu? A gente não precisava saber pelo valor que você vendeu, não. Quando você mente, você não mente aos homens, você está mentindo ao Espírito Santo, você está mentindo ao próprio Deus. E naquele momento, buf, Pedro morre. Se a Raquel estivesse aqui, a minha esposa ia olhar para mim e falar: nossa, esse é meu marido mesmo. Ela fala: Esse é meu marido. Ela fazia assim, ó. Desse jeitinho. Aí chega Safira, né? Safira, e aí, por quanto vocês venderam aquela fazenda? E ela em conluio com o marido: vendemos por tanto. Pedro diz: está aí os pés do seu marido aí, ó, os homens que enterraram seu marido. Você mentiu ao Espírito Santo que é Deus, menina. Puf, Safira morre também. Percebe, gente, o quanto é sério essa realidade do Espírito Santo em nossas vidas? Jesus, antes de subir aos céus, ele falou: indo,
Fazei discípulos, batizando-os em nome, não é nos nomes, é em nome, no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus usa a expressão em nome no singular, porque o Espírito Santo não é um apêndice, ele é Deus, com o Pai, o Filho. 3 pessoas distintas, mas na unidade de Deus, a essência de Deus, um único Deus. Esse é o Espírito Santo que habita em mim e em você. Deus pleno. Qual a implicação do Espírito Santo ser Deus pleno? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele nos vira do avesso, não tem como a gente mentir para ele. A gente pode parecer religioso por fora, mas ele sabe que nós somos por dentro. A gente pode sorrir por fora, mas ele sabe se nós estamos esfaqueando aquela pessoa por dentro. Ele sabe. O Espírito Santo, além de ser onisciente, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. É também onipotente, possui todo o poder, ilimitado poder, infinito poder, e tem como propósito fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe qual é a implicação disso? Se o Espírito Santo habita em nós, se o Espírito Santo tem como propósito cumprir o decreto da Trindade em nossas vidas, e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, nós não precisamos nos sentir, e não podemos nos sentir desamparados, desabrigados, não precisamos mais ter aquela baixa autoimagem, à la Freud. Ai, papai não me amou, mamãe foi uma péssima mãe, hoje ninguém me ama, ninguém me quer, ai, baixa autoimagem, ai, não sei o quê. Acabou, não precisa mais disso. O Espírito Santo é Deus em você. A dignidade vive em você, que te tornou digno, construindo a imagem de Jesus em você. O Espírito Santo está presente em toda a sua jornada e fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem e cumprirá de forma gloriosa todos os desígnios de Deus para a sua vida. Glória a Deus, gente. Glória a Deus por isso. É bom demais. Aí, olha a mudança de paradigma que isso tem que gerar em nossas vidas. Se o Espírito Santo fosse uma força, nós buscaríamos poder, manipular o Espírito, e muitos manipulam pessoas ao convencerem uma multidão que tem o poder do Espírito em mãos. Eu tenho o dom de cura, aí põe um chapéuzão para ficar característico, filma, e aí, qual é a bênção? Qual é a bênção? Aí vai aquele monte de gente sofrendo de verdade, para ser manipulada por um canalha, que as convenceu que tem em mãos a condição de manipular um poder. Quando a gente tem a visão certa, nós buscamos santidade. Se o Espírito Santo fosse uma força, e muitos o consideram assim, tentam manipulá-lo, nós procuramos obedecê-lo, porque ele é uma pessoa. Se o Espírito Santo fosse energia, nós focaríamos na sensação, sentir bem, chorar, levitar, arrepiar. Como o Espírito Santo é uma pessoa, nós focamos num relacionamento, conversa, desfrute de uma amizade, gozo. A Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior tem em sua primeira pergunta, qual é o fim principal do ser humano? O fim principal do ser humano é glorificar a Deus, e as versões antigas dizem e gozá-lo para sempre. Desfrute, deleite no relacionamento com Deus. Você experimenta isso no dia a dia? Aquele desfrute do seu relacionamento com Deus, o deleite do perdão dos pecados, o desfruto de pensar em, poxa, nesse momento eu estou aqui em casa, Papai do Céu aprove levar a mamãe, com quem eu cresci, mas Jesus está comigo, Ele está aqui sentado ao meu lado, Ele está comigo à mesa,
e você, nas tarefas mais corriqueiras, ter aquela convicção espiritual, e essa convicção forma uma realidade de vida, de que você se relaciona com uma pessoa que jamais te desamparará. Se a gente entende o Espírito Santo como uma força, a gente vai pensar em técnicas. O que a gente pode fazer para encher a igreja? Vamos pôr parede preta? Vamos pôr jogo de luz? Vamos, na hora que o teclado estiver tocando, tem que ter uma fumacinha saindo também, de leve, pode ser muita não, para não dar muito na cara. Aí o pastor está pregando, aí lá do fundo, aquele pianinho leve assim, bem de leve. A gente vai gerando sensação. Aí eu começo a utilizar técnicas da neurociência, aplicadas à neurolinguagem ali, a entonação vocal, subir, descer, o agudo. Aí vai gerando sensações. Se fosse uma força, eu faria isso e daria certo. Só que como o Espírito Santo é uma pessoa, eu quero viver em comunhão com Ele. Percebe como muda tudo, gente? Por Ele ser uma pessoa, eu busco santidade. Através da obediência. Eu foco num relacionamento e o resultado é comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É gostoso demais. O que entristece o Espírito? Olha que o Espírito é uma pessoa, hein? E só pessoas se entristecem. Entristecemos o Espírito Santo quando vivemos em incoerência com a nossa nova natureza. Deixa eu abrir a Bíblia com vocês. Abra lá em Efésios 4. Acompanhe a linha de raciocínio desse texto de Efésios 4. Gente, essa aula está sendo gravada. Assista de novo. Rumine as implicações disso. Vocês receberam a apostila, leia, está tudo lá na apostila, integralmente escrita. Se você não veio na aula passada, assine a folha com seu nome e telefone para ser inserido no grupo e receber o material. Efésios 4, olha só, verso 17. Isto, portanto, digo, o apóstolo Paulo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Os gentios são todos os ímpios, aqueles que não foram transformados pela graça de Deus e não são habitados pelo Espírito Santo. Como é que os gentios vivem? Paulo diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles têm o seu entendimento, o seu jeito de enxergar a vida e de compreender Deus obscurecido. São separados da vida que Deus concede, e por uma razão, porque eles vivem de um modo ignorante, e eles não são inocentes, eles têm um coração duro. Eles se tornaram insensíveis e se entregaram à libertinagem para de forma, olha que linguagem forte, sem freios, desenfreada, cometer todo tipo de impureza. E aí Paulo olha para mim e para você e diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos? O que nós aprendemos a respeito de Cristo? Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que nós recebemos de Adão e Eva. Essa velha natureza se corrompe segundo desejos cheios de engano. E nós aprendemos de Cristo que nós precisamos nos deixar renovar no espírito do nosso entendimento e a nos revestir da nossa nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão que vem da verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, o que nós aprendemos? Que todo dia, gente, é todo dia, em praticamente todo momento, arrancar aquela roupa da velha e maldita natureza que nós herdamos de Adão, mentira, engano, gritaria, cobiça, adultério, maledicência, tudo que não presta, os desejos desenfreados e os excessos, e a todo dia, o tempo todo, nos vestir com a roupa da nova natureza que nós recebemos de Cristo Jesus. E aí Paulo no versículo 25 começa a falar, para de mentir e fale a verdade. A mentira é padrão da velha natureza, a verdade é padrão da nova natureza em Cristo Jesus. Você imagina as implicações disso para um relacionamento entre amigos,
para um relacionamento dentro de uma empresa, um funcionário honesto, ético, dedicado, verdadeiro. As implicações disso para um casamento. Meu amor, eu sempre direi para você a verdade. Algumas vezes ela vai ferir, mas eu direi a verdade sempre em amor, ainda quando essa verdade vai me prejudicar. Porque tem pecados que não podem ser escondidos. Tem pecados que têm que ser confessados. Eu já lidei com isso em aconselhamento. Um amigo me ligou, e eu digo a vocês com muita tristeza, inexperiente no ministério, eu dei a ele um conselho errado. Ele me ligou e falou: Renato, eu beijei uma colega de trabalho, agora, e ele ama a esposa dele. Eu saí de Séries, fui até Goiânia, e esse cara se derramava diante de mim, e eu via arrependimento, sabe? O que eu falei para ele? Vamos ficar entre nós? Porque eu pensei, ele vai falar isso, e esse negócio vai crescer tanto, e ele já está arrependido. Deixa esse negócio entre nós. 2 anos depois, 2 para 3 anos depois, o que aconteceu de novo? Mas não foi só beijo agora, né? Aí me ligou de novo. E antes de consolá-lo, eu falei: primeiro eu preciso pedir perdão a você. Eu errei com você. Errei feio. Você precisa encarar esse pecado com a parte a quem você mais ofendeu: Deus e sua esposa. Renato, mas ela não vai me querer mais. Eu falei: isso não depende de você. Se você estiver arrependido, Deus é poderoso para restaurar o casamento de vocês, mas você não pode mais esconder isso. Ele sentou com a esposa, confessou. Essa mulher entrou na caverna, 1 semana, o mundo tinha desmoronado para ela. Ela olhava para o marido assim, e ela via um homem ilibado. Aí ela disse para ele: eu vou te perdoar, mas você precisa respeitar o meu tempo de cura. Aí 2 semanas depois eles viajaram, só os dois, para um lugar lindo, né? Aí você espera as fotos instagramáveis. Eles ficaram nesse lugar lindo, sem sair do quarto. Ele abraçado com ela, e ela chorando o final de semana todo, e dizendo: olha, eu te perdoei, mas está doendo demais. Ele precisou conviver com a dor tão profunda que ele causou à vida dela, através da mentira. E ao conviver com aquele processo todo de cura, e louvado seja Deus, eles estão curados, o casamento dele se fortaleceu muito. E ele percebeu que a mentira sempre é o pior caminho. A nova natureza produz em nós uma ira santa. No verso 26, Paulo vai dizer: vocês podem se irar pela injustiça, pela pedofilia, pela corrupção no Brasil, por essa política de canalha, vocês podem se irar por tanta coisa. Não percam a capacidade de sentir dor por aqueles que sofrem, mas não pequem. Não se põe o sol sobre a sua ira, porque quando você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, Paulo diz, vocês dão lugar ao diabo. O que é pôr o sol sobre a sua ira? É o sol do meio-dia, esquenta a cuca, né? Cabeça quente. É você ser explosivo, rude, xingador, pessoa que grita. E tem uns caras que ainda dizem assim: eu sou assim mesmo, meu pai era assim, eu sou assim mesmo, aprendi. Uma ova, essa é a sua velha natureza. O Espírito Santo nos torna mansos. O fruto do Espírito é paciência, longanimidade, bondade, misericórdia, domínio próprio. Depois Paulo diz no verso 28, aquele que roubava não rouba mais, agora vai trabalhar, e utilizar o trabalho para ser um missionário. O trabalho, além de prover para a sua casa, vai ajudar outros. Paulo dá um sentido
redentor para o trabalho. Eu não trabalho só para pôr pão sobre a minha mesa, eu trabalho para ser bênção na vida de outras pessoas, para aliviar fardos. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente aquela que for boa para edificação. E aí Paulo vai falando de perdão, de graça. Gente, vocês estão percebendo aqui? Os pecados que ferem o Deus que habita em nós é a mentira, a falsidade, a ira descontrolada, as palavras torpes, a amargura, a falta de perdão. Isso não destrói só o casamento não, gente. Isso não macula só o relacionamento do pai com o filho não. Antes, isso maculou o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu sou salvo, eu vou perder o Espírito Santo? Não vai, mas você vai tornar-se vazio do Espírito Santo. Marco, é bom demais ser em festa de menino, né? Tem umas festas de menino que você chega lá, aí tem aquele arco já de balão na entrada dos lugares de eventos, né? Aí é balão vermelho, amarelo, verde, não sei o quê, e aquele tanto de balão. E menina é bom demais, gente. Criança fica feliz por pouco, né? Termina a festa, as meninas, quando eram crianças, não sei se a Alice é assim, quer levar um pouco de balões. De repente, enquanto o balão está cheio ali, brincando na sala, está tudo bonito. Passam-se os dias, o balão vai murchando, murchando, murchando. E quando ele vira aquilo que o balão era em seu estado original, ele perde a graça. Você, vazio do Espírito Santo, é alguém absolutamente sem graça. Você não exala graça, não sai graça dos seus lábios, não sai graça através do modo como você vive. Pelo contrário, você é o contrário da pregação verdadeira. A pessoa diz, espera aí, não é crente? Como assim? É crente, mas é desonesto? Mentiu? Ah, mas não é crente. Agora, quando você procura com o joelho no chão, não é fácil, clamando a Deus, me transforma, ter uma vida cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá domínio próprio, te dá paciência, te dá sabedoria no falar. Sabe aquele tipo de gente que diz, quando eu vejo eu já falei? O Espírito Santo vai dar controle no seu modo de falar. O Espírito Santo vai te tornar cheio de compaixão, de amor. Sua vida vai refletir graça. Sua vida vai exalar perfume de Jesus. É por isso que lá em Efésios 5, você passa um capítulo, Paulo diz lá no versículo 14, desperte, olha que texto sério, acorde, você que está dormindo. Paulo está conversando com quem, gente? Com crentes ou não crentes? Com os crentes. Levante-se dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Paulo usa a imagem de você chegar, eu até falei sobre isso, né, Léo? No necrotério. O Marcelo, meu filho, foi hoje 4 da manhã para Catalão. Ele trabalha os próximos 4 dias como médico legista. E eu até dei um exemplo para o Léo, para a Érica, num encontro para casais que eles estavam. Imagine só o Marcelo, está lá trabalhando no necrotério, ok? IML. Aí acontece, espero que não, cai um ônibus numa ribanceira, morre um mundaréu de gente. Aquelas tragédias lamentáveis. Aí chega lá 15, 20 corpos. E o Marcelo está vindo já de uns 2, 3 plantões, está cansado. E meia-noite chegando corpos, 1 da manhã chegando corpos. Ele está lá fazendo os procedimentos e tal. Quando dá lá pelas 4 da manhã, ele diz, eu preciso tirar um cochilo. 10 minutinhos, porque tem mais muito batidão pela frente. E tem uma maca lá, aqueles negócios de inox, frios. Eu vou deitar aqui mesmo. E ele deita. A cara não está sabendo de nada. Caiu um ônibus numa ribanceira. Morreu um mundaréu de gente. Ela abre a porta daquele cômodo do IML. E quando ela abre a porta, ela vê. Qual que é a sua primeira conclusão? Está todo mundo morto.
Esse é o contexto de Paulo. Tem tanto crente que vive de modo tão vazio do Espírito Santo, que quem está de fora olha e diz: está morto. E Paulo diz: levanta dentre os mortos, meu filho. Acorda, moça. E como é que a gente levanta desse sono da morte, desse jeito negligente, omisso de viver? Olha o que Paulo diz: Cristo vai te iluminar. Volte a olhar para Cristo. Ele deu o Espírito Santo, o Espírito da verdade que habita em você. Encha-se do Espírito Santo. É o que Paulo fala no verso 18. Deixei-vos encher do Espírito Santo. Como viver em comunhão com o Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma energia, uma força a ser manipulada? Em primeiro lugar, converse com ele, gente. É bom andar de moto, né, João? Você gosta pouquinho, né? Você gosta pouquinho, né, Léo? Está andando de moto, cara, que oportunidade, aquelas paisagens lindas. Conversa com o Espírito Santo. Pastor, como é que eu converso com o Espírito Santo? Eu oro ao Espírito Santo? Você sabia que boa parte de nós, infelizmente, não aprendeu a orar corretamente? A gente ora, aí no final da oração, em nome de Jesus, amém. A gente pode orar em nome do Pai, a gente pode orar a Jesus, a gente pode orar ao Espírito Santo, porque é o mesmo Deus, mas três pessoas distintas. Deus o Pai é aquele que criou todas as coisas, o céu estrelado, as nuvens com formatos de animais, que você fica brincando com seu filho durante a viagem. Você pode glorificar Deus o Pai, Deus o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou, que nos reconciliou com Deus, que nos tornou seus irmãos pela graça e nos fez membros da família real. O Jesus Cristo, que agora, como nosso sumo sacerdote, intercede por nós junto ao trono da graça. E nós podemos orar ao Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo nos dê amor por Deus, nos dê fome pela palavra, compreensão da palavra de Deus. O Espírito Santo nos leve a ter paciência, a perdoar, mude o nosso caráter. Minha sogra orou ao Espírito Santo. Eu acho que eu já contei essa história para alguns de vocês aqui. A Raquel fala que quando era novinha, ela viu shows. Minha sogra tinha um ciúme de doer do meu sogro, mas daqueles de dar escândalo, igual menina mimada, de sapatear no chão, viu? Aí, um dia foi meu sogro, minha sogra, a Raquel, o irmão dela, tudo pequenininho para Jataí. Era uma festa da família, a família da Raquel é de Jataí. E a minha sogra deu um show lá de ciúme, em frente à família. E o cunhado dela, irmão do meu sogro, era um cara muito bagunçado. Adultério, umas bagunças todas, né? Ele chegou nela e disse: Déia, você ama o Donaldo? E ela disse: amo. Então para de fazer isso. O que você faz é feio demais. Você se envergonha ele, você está perdendo seu marido. Ela disse que ficou com tanta vergonha, não da exortação dele, mas de quem veio a exortação. Um cara com zero exemplo de moral, sabe? Falou: olha o testemunho que eu estou dando para ele. Um ímpio adúltero chega em mim e me dá uma lição daquelas de envergonhar. Aí eles chegaram em casa. Você pensa que ela mudou? Não, porque a gente não muda com boa vontade, a gente muda com perseverança e humilhação diante de Deus, que é quem nos transforma. Aí a Raquel disse que lembra dessa cena. Meu sogro chegou atrasado do trabalho, ela estava com aqueles pacotes de bolacha de água e sal, e ela deu um escândalo na cozinha, e ela jogou esse pacote de água e sal no chão, e sapateou em cima disso, e quebrou tudo, e espalhou bolacha de água e sal na cozinha toda. E a Raquel disse que lembra disso perfeitamente.
desse escândalo todo. E ela fala que a maior vergonha dela não foi ter dado aquele escândalo na frente dos meninos, foi também depois ter que limpar toda aquela cozinha que ela sujou. Ela foi para o quarto dela. Imagina que raiva era. Ela foi para o quarto, ela ajoelhou na cama e ela falou: pelo amor de Deus, Deus tem misericórdia de mim. Espírito Santo, arranca esse ciúme de mim, tira isso de mim. E ela disse que clamou, pediu, suplicou. Gente, ela fala que quando acordou no outro dia, o Deus que é poderoso, que habita em nós e que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, arrancou da vida dela aquele ciúme. E ela fala que nunca mais teve ciúme. Ela entendeu: meu marido pertence ao Senhor. Se ele quiser aprontar, ele tem aliança com Deus antes de ter aliança comigo. Ele vai se ver com Deus, não é comigo não. E viveu em paz. Converse com o Espírito Santo, gente. Não resista ao Espírito Santo. Alguém lê aí Atos 7, 51, para a gente terminar. Esse é o último slide, eu acho. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Você queria fazer parte desse público? De ouvir um negócio desse? Ô Natanael, seu coração duro. Imagina um negócio desse. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo por causa desse coração duro. Não resista ao Espírito Santo. Como não resistir a Ele? Enxergue a sua condição. A nossa condição é de mendigos espirituais, que recebe tudo que recebe por obra da graça maravilhosa e da misericórdia de Deus, que nos farta de bondade e amor. Relacione-se com Deus como aquele que, de fato, como nós temos que ser, aquelas pessoas com os braços estendidos dizendo: eu preciso das migalhas da graça que caem da mesa. Eu preciso aprender da palavra de Deus. Eu preciso aprender a viver, eu preciso aprender a pensar do jeito certo, no meio desse mundo com tantas fake news, tantas mentiras de todos os lados. Ontem teve lá o ataque dos Estados Unidos a Irã, né? Aí morreu lá o líder tal. Aí você vai para os canais de direita. O povo do Irã está em festa. Aí mostra as praças com multidões de pessoas. Aí hoje de madrugada eu fui ler o UOL, que é uma vertente de esquerda. O povo do Irã está chorando pela morte do seu líder supremo. Aí mostra outra multidão. É um mundo de mentiras, polarizações. Peça ao Espírito Santo para te dar lucidez, para caminhar na verdade, para conhecer a verdade, para viver a verdade, para ter saúde mental, saúde emocional no meio desse mundo com tanta aflição, para te livrar da ansiedade, para te ensinar a trabalhar os limites do trabalho, te ensinar a amar, te ensinar contentamento, te ensinar desfrute. Peça ao Espírito Santo. Ande no Espírito. O que é andar no Espírito Santo? É construir uma vida alinhada aos princípios claramente revelados na vontade de Deus. Para andar segundo o Espírito, nós precisamos compreender aquilo que o Espírito nos leva a entender. Ele revela a palavra de Deus, ele ilumina a palavra de Deus aos nossos corações, ele aplica a palavra de Deus. Andar no Espírito é difícil, viu, João? Tinha dia que eu tinha uns entreveiros com a Raquel, né? Raquel cresceu em apartamento, mimadinha, casou com um pastor da igreja presbiteriana, seminarista. Mamãe nunca deixou lavar um copo. Eu falei: como é que vai ser? Aí vem as crises. E na hora que vem as crises, né, as briguinhas, aqueles negócios, eu estava lá. Ah, ela fez isso, ela tal, e com raiva. Aí você começa a se municiar de justificativas mentais para alimentar a amargura, né? Aí de repente, vinha Efésios 5, 25. Maridos,
ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Poxa Deus, por que esse texto bíblico? Por que esse texto está aí? Como Jesus amou a igreja, gente? Quando a igreja era bonita? Quando a igreja tinha feito bem? Quando a igreja fez tudo para livrá-lo da cruz? Por quem Jesus morreu? Por condenados, falidos, inimigos, por pecadores. Diante disso, algum marido tem justificativa real para ficar amargurado contra a esposa? Andar no Espírito. Andar no Espírito desfaz contendas. Andar no Espírito lava rancor. Andar no Espírito te leva a entender que aquele prejuízo é lucro. Se você não vai andar amargurado, então você perdoa quem te fez mal. Andar no Espírito te faz buscar viver em paciência. Andar no Espírito te faz ter o cheiro de Jesus. É bom isso, né? Valorize o caráter, gente. Antes de cultos com unção extraordinária, valorize a transformação do seu caráter. Gálatas 5. Verso 22. Isso é outra coisa, Érica, que eu ficava pensando. Gente, Gálatas 5, verso 22. Por que esse negócio está no singular? Marco, olha só. Mas o fruto do Espírito. E eu pensava, por que não está no plural? Os frutos. E eu ouvi muito crente falar errado. Você precisa dos frutos do Espírito. Não, gente. É o singular. O fruto do Espírito é, olha a mudança de caráter. Amor que se sacrifica. Oi, meu amor. Mamãe está na nave. Quer sentar aí? Senta aí, princesa. Foi ajudante de professora hoje, é? Orgulhoso de você, viu? Ai, ai. O fruto do Espírito é amor que se sacrifica, alegria, viver em paz, paz com Deus, paz nos relacionamentos, aquela pessoa de paz. Você pode brigar comigo, você vai ser o meu inimigo, eu nunca vou ser seu inimigo, não adianta. Longanimidade é o ânimo estendido, esticado, a paciência esticada, longo ânimo. Benignidade e bondade, aqueles que não merecem a sua benignidade e sua bondade. Fidelidade, permanecer juntos até o fim. A geração de hoje precisa saber o que é isso. A turma de, casei, se não der certo, separa. A turma de hoje precisa de Espírito Santo. Fidelidade. O que está acontecendo hoje é muita incompatibilidade de gênios. Não, é incompatibilidade com o Espírito Santo. Quem é compatível com o Espírito Santo não separa, porque vai amar, vai sacrificar, vai ter paciência, vai ter bondade, vai ter misericórdia, vai ter fidelidade, vai ter compromisso. Mansidão, domínio próprio. Olha o verso 24. E aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. E no verso 25, se nós vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. Andar no Espírito é desenvolver pela graça de Deus, com o socorro do Espírito Santo, o fruto. Por que o fruto no singular, João, e não no plural? Porque a nossa vida precisa ser igual àquela mexerica, né? Os gomos doces, de um único fruto. A nossa vida precisa ter virtudes, e todas elas exalando um único e bom perfume, o perfume daquele que nos salvou, no qual nós temos sido transformados dia após dia à sua imagem. Tarefinha para casa,
Está na apostila, tá? Para você pensar. Eu queria que a gente tivesse tempo aqui de conversar sobre isso. Em quais áreas da sua vida você tem tratado o Espírito Santo mais como uma ferramenta para os seus propósitos do que como Deus a ser adorado ou obedecido? O Espírito Santo é aquele que você pede para te abençoar com prosperidade nos negócios, prosperidade material. O Espírito Santo é aquele que você quer sentir. Uma mãe essa semana chegou em mim e falou: pastor, eu estou com um problema com a minha filha adolescente, porque ela convive com primas e amigas de ambientes pentecostais. E as primas de 15, 14 anos vêm dos acampamentos e falam: ai, foi extraordinário, ai, a fulana caiu, ai, a fulana disse que sentiu tal coisa. Mãe, eu não estou sentindo nada. É igual o pintinho que deram maconha para ele. Você ouviu essa história, Nadine? Deram maconha para um pintinho, é uma piada aqui, sem graça. Estou tintindo nada, né? Está tintindo, pintinho? Não estou tintindo nada. Mais maconha para ele. Está tintindo? Estou tintindo. Não estou tintindo a asinha, não estou tintindo o pezinho, não estou tintindo o biquinho, sabe? Aí ela: mãe, não estou tintindo nada. E eu falei para ela: mãe, você terá que ter a paciência de ensinar a sua filha, que é muito menos sobre sentir e mais sobre crer, confiar e andar segundo aquilo em que a gente crê. Isso é muito difícil. Baseado em Efésios 4:30, entristecer o Espírito Santo, quais são as atitudes ou comportamentos específicos na sua vida que podem estar entristecendo o Espírito Santo? Que tipo de comportamento que você tem desenvolvido que tem entristecido o Espírito Santo? Lembra da ira? Da gritaria? Da amargura? Da mentira? Da cólera? Da ganância? Da indiferença? Da mentira? O que está entristecendo a pessoa, Deus, que habita em você? E como é que você pode buscar a reconciliação com o Espírito Santo? O bom da reconciliação com o Espírito Santo é que ele não aguenta um arrependimento. Que consolo maravilhoso, né? Saber que o Espírito Santo não aguenta um arrependimento. Nossa, louvado seja Deus por isso. E aí você pode ler João capítulos 14 a 16 e observe, gente, o que Jesus fala que o Espírito Santo vai fazer e como ele vai agir em nossas vidas. Aproveite e decore essa semana, ó. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E tem o restante, Elisângela, que nos selou para a salvação. Nos selou para a salvação. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, que nos selou para a salvação. E se Deus quiser, na próxima aula, a gente estuda sobre o Espírito Santo como Deus. Mas o mais importante é você se lembrar que o Espírito Santo não é uma sensação, uma energia, é Deus habitando em nós, que deseja nos transformar dia a dia à imagem de Jesus, para que vivamos como sal e luz no mundo, sendo agentes de misericórdia nas mãos de Deus.